Bom, depois dessa escolha preliminar, baseada nesses tipos de aspectos, como os que eu mencionei anteriormente, vem o levantamento bibliográfico preliminar. Aí o aluno conversa com o docente diz, bom, existe este tema, ou o aluno diz, eu gostaria de aprofundar sobre este aspecto. Bom, podemos trabalhar com respeito a esse aspecto, vamos imaginar, trocadores de calor casco e tubo, vamos trabalhar, por exemplo, com quais são os fatores mais relevantes no projeto de um trocador de casco e tubo, por exemplo, e aí dá um tema bem geral, né? bem amplo, assim, nada definido. Então, aí o aluno, para começar a se introduzir melhor no seu tema, ele faz um levantamento bibliográfico preliminar. Esse levantamento bibliográfico preliminar também tem suas características, que seriam: a escolha do tema constitui um importante passo na elaboração de uma pesquisa bibliográfica. Sim, se você não tem o tema, você não sabe como começar a fazer a pesquisa bibliográfica. A partir de que pontos você vai começar? Que tipo de bibliografia você vai começar a pesquisar? Bom, isso não significa, porém, que o pesquisador, depois de um tema, já esteja em condições de formular seu problema de pesquisa. Você tem um tema, mas ainda não está em condições de você formular o problema, que, como disse, o problema é uma pergunta. Você precisa refinar, delimitar, deixar ela mais específica. Então, um tema assim muito amplo não permite, assim, vamos imaginar assim um exemplo, os alunos gostam mais de trocadores de calor de serpentina que do tipo placa do tipo placas. Esse é um tema de pesquisa? Não. Esse é um problema? Também não. Tem juízo de valor ali? Tem. Isso não é um problema científico, entendeu? Por isso, logo após a escolha do tema, o que se sugere é um levantamento bibliográfico preliminar que facilite a definição precisa do tema e a formulação do problema. Se define precisamente o tema, se define bem precisamente e depois se formula o problema. Aqui eu tenho um exemplo que vai ajudar vocês a isso. Levantamento bibliográfico preliminar é um estudo exploratório que tem a finalidade de proporcionar a familiaridade do aluno com a área de estudo, no qual está interessado, bem como sua delimitação. Então, alguns assuntos o aluno não tem familiaridade, entendeu? Não conhece sobre o assunto. Por exemplo, na área termodinâmica há muitas coisas a serem pesquisadas. Mas eu quero, por exemplo, estudar a influência do fluido num ciclo de Carnot ou num ciclo de Rankine orgânico. A influência é uma coisa que talvez o aluno viu alguma coisa, mas há mais aspectos sobre isso, né? Há muitos mais aspectos sobre isso. Então, a pesquisa bibliográfica preliminar ajuda o aluno a se familiarizar com esse aspecto, com essa área de estudo, tá? E ajuda também a começar a delimitar, porque vai encontrar diversos trabalhos que falem sobre diversos assuntos, sobre diversos aspectos desse tema, e o aluno começa a ficar meio perdido. Então, aí vem o papel do orientador, vamos começar a refinar. Não vamos estudar isso porque ficaria muito amplo, também aquilo outro. Este outro assunto não é tão viável, este parece mais interessante. Vamos nos fixar somente nesse aspecto desse tema inicialmente geral. Bem, outros aspectos. Inicialmente, o tema de pesquisa, de modo geral, é formulado de forma muito ampla. Isso é um fato. Isso é completamente um fato, tá? Por exemplo, um tema muito geral, aí um aluno procura a orientadora, eu gostaria de trabalhar com um tema de pesquisa, então vamos trabalhar com osmose reversa. Pronto, osmose reversa é um assunto vinculado ao tratamento de água salobra, ok? É amplo, é enorme, é gigante, há muitos aspectos sobre osmose reversa. Então, aí o levantamento bibliográfico preliminar te ajuda a ver, mas quais são os fatores, em que consiste a osmose reversa? Isso você vai primeiro que aprender a saber. O que é osmose reversa? Em que consiste? Utiliza uma membrana, essa membrana é porosa, somente permite a passagem da água, retém os íons de sal, ok?
Que outras variáveis estão envolvidas? A concentração da água salgada, existem vários tipos de água salgada, temos água salobra, água do mar, que é a mais concentrada em sal. Então, aí você começa a se familiarizar e acaba percebendo que esse tema, que era inicialmente muito amplo, agora está mais definido, se afunilando, você está entrando em contato com os termos, se familiarizando com o assunto, sabe que existem sistemas de osmose reversa tipo tubular, existem diversos tipos de membranas, entre outras variáveis, tem a pressão, que é um fator predominante na osmose reversa. Então, é essa que é a ideia, né? Por isso que o levantamento bibliográfico preliminar, que é aquele inicial, né, onde o assunto, o tema que o professor falou, que o aluno levou, era muito amplo, mas agora começa a encorpar, né, saber, olha, tem muita coisa sobre isso. O levantamento bibliográfico preliminar é que irá possibilitar que a área de estudo seja delimitada e que o problema possa finalmente ser definido. Claro, porque como há tantas variáveis nesse assunto, então você precisa lentamente a definir, bom, não vou estudar isto, também aquilo, porque fica muito amplo, vou me focar somente naquele aspecto e vou ver que esses aspectos, essas variáveis, como influenciam em alguma característica do sistema, ou do processo, ou do assunto. Tá? E aí você vai começar a delimitar. Então, o levantamento bibliográfico preliminar é fundamental. Ajuda a selecionar uma sub-área de estudo bem mais restrita, com uma visão mais clara do tema da sua pesquisa e, consequentemente, o aprimoramento do problema de pesquisa. Como disse, o problema de pesquisa é uma pergunta que deve ser bem clara, precisa e a qual você vai ter que responder ao longo do seu trabalho. Seu trabalho tem como objetivo você responder a essa pergunta que é o seu problema de pesquisa. Então, inicialmente, é obrigatório esse levantamento bibliográfico preliminar. Levantamento bibliográfico preliminar vem a determinar uma mudança nos propósitos iniciais da pesquisa. Existem casos onde você tem um tema, tem um assunto, tá? Às vezes não tão geral, e às vezes na própria pesquisa preliminar você vê que acho que não vale a pena, se não achei interessante, vamos mudar para aquele outro tipo. Vamos, por exemplo, né? Trocadores de calor do tipo placa para o resfriamento do mosto de cerveja na fabricação de cerveja artesanal. Tá? É um tema assim, bem assim, amplo, assim. É um pouco mais específico, mas não tão específico assim. Aí você pesquisa e encontra um trabalho que fala que os trocadores de serpentina são melhores. Aí você diz, olha, encontrei uns trabalhos bem interessantes sobre trocadores de serpentina que parecem ser mais eficientes, melhores, mais fáceis de construir e de limpar. E aí você, nessa pesquisa preliminar, acabou dando uma mudança nos seus propósitos iniciais. Então, inicialmente era um trocador do tipo placas, agora você mudou para um trocador do tipo serpentina. Tudo graças a esse primeiro levantamento bibliográfico preliminar.